Hoje eu quero falar sobre um mistério muito sério e mais sério ainda nesse dia de hoje, o dia 27 de setembro do ano 2016, um dia em que o Brasil inteiro está cultuando aos demônios infantis, aos Exus mirins, a Cosme e Damião. A igreja cristã já se alertou um pouquinho, já se atentou a um pouquinho acerca do perigo da distribuição de doces de Cosme e Damião, ou de deixar as crianças comerem esse tipo de doce. Mas é importante eu falar sobre isso porque ainda existem muitos pais cristãos, muitos pais evangélicos e até mesmo algumas igrejas que, na tentativa de evitar que as crianças comam doces consagrados na rua, estão fazendo o mesmo ritual dentro da igreja, distribuindo doces em nome de Deus, em nome de Jesus. Não existe lugar nenhum na Bíblia que diz que nós temos que fazer os mesmos rituais dos demônios para poder disfarçar ou talvez enganar, confundir as pessoas. Isso é um perigo e, como alguém que fala sobre batalha espiritual, como alguém que fala sobre o mundo espiritual, eu não poderia deixar de me pronunciar a respeito disso. Ontem mesmo eu estava lendo um texto na Bíblia e me atentou esse versículo que está em Levítico, capítulo 18, versículo 21, que está escrito o seguinte: para quem não sabe, Levítico é o livro das regras espirituais, o livro das leis de Deus. É claro que muitas leis elas ficaram separadas para o judaísmo, mas algumas outras são leis proféticas, são leis espirituais, que independente da religião temos que seguir, porque são recados de Deus para nós trabalharmos da maneira certa no mundo espiritual. E esta aqui, Levíticos 18, 21, é uma destas, que fala: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, e nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui está dizendo, não dê da sua descendência nenhum para servir a Moloque, para se dedicar a Moloque. Quem era Moloque? Moloque na Bíblia é um demônio que recebia sacrifício de crianças. Os pais, muitas vezes, quando estavam buscando algo muito grande do mundo espiritual, eles queriam sacrificar, eles queriam oferecer alguma coisa ao demônio, e o demônio falava: me ofereça o seu filho. Então, naquela época, se fazia um boi, um touro de metal, e dentro desse touro de metal era oco, e eles botavam brasas queimando o tempo inteiro dentro do touro. E aquele touro ele começava a esquentar, ele ficava todo vermelho, incandescente, pegando fogo. E alguém abria a porta da barriga daquele touro e jogava uma criança lá dentro. E aquela criança queimava viva, morria, para que o demônio se alimentasse da dor daquela criança, para que o demônio se alimentasse da energia gerada pelo sofrimento, pelo ritual. E aquele demônio chamado Moloque, ele realizaria os sonhos daquela pessoa. Então veja bem que coisa interessante. Nos dias de hoje, Moloque continua recebendo sacrifícios, mas são sacrifícios mais singelos, mais sorrateiros. E as pessoas estão fazendo rituais a todo tipo de demônio infantil. E as crianças, às vezes, elas não são colocadas dentro da barriga do touro, mas elas são consagradas a demônios através desse pacto involuntário, no momento em que elas comem um doce consagrado. Muitas vezes a gente compra o doce no dia 27 e distribui, pensando: não tem problema nenhum. Mas é um doce consagrado, ele já vem da fábrica consagrado. Ele é consagrado não porque alguém fez uma oração consagrando, ele é consagrado porque ele está envolvido com uma cultura. É a mesma coisa que eu sempre digo, não tem nada de errado em você comer um peixe. Mas por que comer um peixe no dia em que existe um ritual católico em que as pessoas comem peixe por um propósito? Não existe nada de errado em você comer um peru ou um pernil. Mas por que tem que comer o peru, o pernil, no dia 25 de dezembro, no horário tal? Então, nós temos a obrigação de quebrar esses rituais. Nesse dia em que as pessoas correm de um lado para o outro, desesperadas, crianças morrem atropeladas, entram em casa de estranhos, desesperadas para comer um pedaço de doce, não deixe o seu filho comer doce. Diga para ele: filho, hoje é o dia de não comer doce. Não é o dia de comer um outro doce, como se o mundo fosse acabar se nós não dessemos um doce para a criança. Hoje é o dia de não comer doce, hoje é o dia de não aceitar presente de ninguém. Hoje é o dia de não receber nenhum tipo de imposição de mãos de estranho, de oração de estranho, porque por trás da cultura existe um culto.
O que Moloque tem a ver com Cosme e Damião? Esse dia de hoje, que é o dia de Cosme e Damião, o que Moloque tem a ver com Cosme e Damião? Demônios são os mesmos, eles só mudam de nome de acordo com a cultura. Então, o mesmo demônio que está sendo cultuado através de Cosme e Damião, ele muda os nomes. A cultura de Cosme e Damião foi gerada pela Igreja Católica depois do tempo do imperador Diocleciano, 300 ou 320 depois de Cristo. E naquela época haviam dois, de acordo com a história, haviam dois médicos, irmãos gêmeos, que ajudavam muitas pessoas, eles faziam as coisas sem cobrar, eles salvavam pessoas sem cobrar. E é claro, naquele tempo a medicina não era essa medicina de hoje. Era uma medicina de rituais, era uma medicina que envolvia o misticismo. Os médicos naquela época eram queimados vivos porque eram chamados de bruxo. Mas esses dois médicos gêmeos, católicos, pseudo-cristãos, eles ajudavam, entre aspas, muitas pessoas. E hoje, por algum motivo, se diz que as pessoas distribuem os doces para as crianças em homenagem a estes médicos. Então veja que interessante. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que os demônios, eles exigem esse ritual. Curiosamente, na cultura da macumba, na cultura da umbanda, existem os orixás, que são os deuses da macumba, da umbanda. Esses orixás, existe uma linha de orixás chamado Ibeje, que são os Exus mirins, os demônios infantis, cujos nomes vão mudando. Esses orixás, de acordo com a umbanda, também eram dois gêmeos, filhos de Xangô com Inhaçã. E esses dois gêmeos, eles eram entidades que protegiam as crianças. Então veja como se parece o catolicismo com o candomblé, com a umbanda. E na linha da macumba, na linha do candomblé, esses demônios eles vão mudando de nome. Existe, por exemplo, o nome Exu Mirim. Uma pessoa, quando é possuída pelo Exu Mirim, ela pode ter 50, 60 anos de idade, ela parece uma criança, ela chupa dedo, ela pede pipoca, ela pede bola, ela imita criança. Esses são os demônios cultuados na macumba no dia de Cosme e Damião. Se você entrar em um terreiro de candomblé, num terreiro de umbanda, nesse dia você vai ouvir esses nomes. Exu Mirim, Herê, Inhaçã, Xangô, Orixá Ibeje, Cosme, Damião e o Exu Tiriri. Esse nome Tiriri, ele nos faz lembrar de um grande comediante brasileiro, uma pessoa muito engraçada e uma pessoa até muito respeitada por causa do seu comportamento na política, que é o nosso Tiririca. Curiosamente, o Tiririca ele tem aquele jeitão infantil, jeitão de criança. Nós não sabemos as origens do seu nome, pode ser uma mera coincidência, mas o mundo espiritual, ele nos dá sinais de muitas coisas. Esse rápido estudo é para que você tenha muito cuidado nesse dia. Oriente pessoas, compartilhe esse vídeo. Vai ter muita gente no comentário aqui do YouTube falando besteira. Vai ter muito idólatra, vai ter muita gente que já está consagrada a Moloque, consagrada a demônios. Repudiando essa mensagem. Mas você que tem a luz de Deus, você que tem o Espírito Santo, trabalhe, compartilhe esse vídeo, ajude as pessoas a terem um entendimento, a clareza e a salvação. Amém? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2, do Instituto de Educação Comportamental, e eu te peço que se inscreva aqui nesse canal, porque todos os dias eu envio vídeos de mistérios do mundo espiritual. Deus te abençoe, até a próxima, tchau, tchau.